Continuação da leitura do livro A Simples Beleza do Inesperado, um filósofo natural em busca de trutas e do sentido da vida. Marcelo Gleiser, capítulo 3, San Sepolcro, Toscana, Itália. É melhor não traçar conjecturas arbitrárias sobre as grandes questões. Heráclito. A truta de Michelangelo. Em 2008, minha devoção à pesca-flói havia chegado ao máximo. Eu tinha também começado uma nova linha de pesquisa, a origem da vida, uma das questões científicas mais fascinantes da atualidade. Minha paixão pela pesca era tamanha que os longos invernos da Nova Inglaterra me pareciam um castigo. Então, como os entusiastas locais do motociclismo, que são forçados a guardar a moto na garagem por 5 ou 6 meses do ano, eu olho com dó para minha Triumph, coberta por uma lona num canto do nosso celeiro de novembro a abril. Só podemos pescar aqui de meados de abril a fim de outubro. Alguns heróis se aventuram a entrar nos rios durante o inverno, mas algo que eu tentei e falhei miseravelmente. Entre ter minha linha cortada por pedaços de gelo e os dedos congelados a tal ponto que ficava 5 minutos tentando dar um nó, eu decidi que era melhor esperar. Eu tento me convencer de que é bom esperar, que quando chegar a hora certa a gratificação será ainda maior. Por essas bandas as pessoas gostam de dizer: se você não domina o inverno domina você. Para dominar o inverno, as pessoas praticam inúmeros esportes de inverno: esqui, patinação no gelo, caminhadas pelos campos nevados com raquetes de neve, aqueles calçados que parecem com uma raquete de tênis, usados para andar na neve sem afundar muito. Eu não incluo na lista uma curiosa modalidade de pesca conhecida pesca no gelo. As pessoas fazem um buraco na superfície congelada dos rios e lagos e lançam a linha, esperando sentadas numa cabana aquecida por uma fisgada. Não dá para chamar isso de esporte. Então eu fico na espera do calor, aliviando minha frustração de não poder pescar, lendo livros na vasta literatura sobre a pesca fly. Dos clássicos como de Isaac Walton aos mais modernos, como o inspirador romance de David Jacques Duncan, The River Why, O Rio do Porquê, eu considerei a possibilidade de aprender a fazer minhas próprias iscas artificiais, com penas e fios coloridos, mas logo ficou claro que eu não teria tempo para mais essa atividade. Então, às vezes, a vida se intromete nos teus planos. Enquanto eu contava os dias até a abertura da estação de pesca em geral, após os rios acalmarem depois do degelo da primavera, em torno de 15 de abril, recebi um convite para ir para Florença, para participar de uma conferência organizada pela Sociedade Internacional de Astrobiologia. A sigla ISSOL tem significado histórico. Quando foi fundada em 1973, os membros da Sociedade Internacional para o Estudo da Origem da Vida pesquisavam principalmente a questão da origem da vida na Terra. No entanto, com os avanços espetaculares da astronomia, a convergência de interesse na questão da origem da vida entre disciplinas diversas, da geologia e da astronomia, a bioquímica e a genética, e o apoio financeiro da NASA e da Agência Espacial Europeia, o estudo da possibilidade de vida extraterrestre transformou-se num tópico popular de pesquisa para cientistas de áreas diversas. Então, hoje, o nome astrobiologia inclui tanto o estudo da origem da vida na Terra, como a possibilidade de vida em outros corpos celestes. Retornar à Toscana, um dos meus lugares favoritos no mundo, para participar de uma conferência reunindo alguns dos maiores cientistas do mundo na área de astrobiologia, era irresistível. Mas a pesca fly, será que existia algum lugar na região perto de Florença? Bem, mais uma vez a internet foi minha salvação. A busca me levou direto para Luca Castellani, um guia da pequena cidade de San Sepolcro, na província de Arezzo, onde a Toscana faz fronteira com a Úmbria, e a pesca fly encontra sua renascença. Vá até a pensão Podere Violino, instruiu Luca, que é também a sede do nosso clube de pesca, o Mosca Club Autotevere. O mais fácil é pegar um táxi de Arezzo até lá. O plano era passar 2 dias pescando perto do local onde nasce o famoso rio Tevere, o mesmo que atravessa Roma com suas águas esbranquiçadas. Para minha grata surpresa, descobri que o local está entre os 10 melhores para pesca fly na Europa, com a nascente da saída do reservatório Montedoglio, o que garante que a água está sempre na temperatura certa para as trutas, mesmo no quente verão toscano.
Praticar a pesca fly na Toscana seria uma experiência completamente nova para mim. Uma fusão única do existencial e do lírico. Para os membros do Mosca Club, a pesca fly é uma ponte entre o presente e passado venerável da região, onde a modernidade, ou uma boa fração dela, começou a tomar forma. Dentre as muitas luminárias locais, o grande pintor renascentista Piero della Francesca nasceu em San Sepolcro. Bem perto dali fica a cidade de Caprese, onde nasceu Michelangelo, em 1475. A obra-prima de Piero, A Ressurreição, terminada em torno de 1460, ainda adorna as paredes do Museu Cívico da cidade. No ensaio de 1925, o autor inglês Aldous Huxley considera o quadro o melhor do mundo. Cristo, corpo musculoso, emerge, virtuoso da morte, o pé esquerdo posicionado sobre o seu túmulo, a mão direita empunhando uma bandeira como se fosse numa guerra, enquanto seu olhar, perdido na distância, parece vislumbrar uma outra realidade, mais divina do que humana. Curiosamente, o quadro contém 2 pontos de fuga, o ponto numa tela onde diversas linhas parecem convergir, criado com o intuito de dar à obra um senso de perspectiva, e na tela de Piero della Francesca, ambos os pontos são posicionados estrategicamente, de modo a separar o domínio humano, quando 4 guardas dormem na parte inferior do quadro, no domínio divino, simbolizando as 2 dimensões da existência. Não há dúvida de que os toscanos merecem ter orgulho da sua tradição cultural. O que me impressionou profundamente foi como os membros do Clube da Pesca, Fly, combinam história e filosofia com sua atividade principal, criando uma experiência verdadeiramente única, como ilustração, eis um texto encontrado no portal do clube. A pesca fly é mais do que uma atividade, é uma busca por uma união com o mundo natural. Você sente o vibrar das pedras sob suas botas, vê as ninfas nadando como os pequenos dardos da água, colidindo contra suas pernas. Você respira pelas guerras do peixe, sente seu medo, o perigo do momento. Feliz é o pescador que, ao entrar na água, consegue libertar-se das formalidades da vida, apurar seus sentidos, tornar-se um dos eleitos. Apenas quando o pescador combina arquétipo e memória é que consegue transcender seu ego para tornar-se uma expressão única do seu ofício. Um grande pescador é, ao mesmo tempo, um romântico, uma criatura medieval, um pintor da escola flamenga, um italiano de 1200. Um amante da imaginação revolucionária que definiu a Renascença. É tudo isso, combinando coração e intelecto. Pode ser, sentir, detectar as mensagens, a iconografia daqueles que, muito antes dele, passaram por essas mesmas águas. Veja, concentre-se, escute as histórias gravadas nos murmúrios da corrente que flui. Em que melhor lugar, se não no coração da Renascença, essa expressão única da imaginação humana, podemos encontrar uma aliança entre a pesca fly, a cultura e a nossa busca por sentido. Para Luca e seus colegas do Mosca Club, pescar é um ritual que nos transporta para outra realidade sagrada e pura, um ato de devoção, de reverência. Devoção à história, à natureza, à cultura, à liberdade. Mal podia esperar para participar desse ritual, uma celebração da vida e do estar vivo. Fazer parte de um grupo de pessoas que eleva a pesca fly a um outro nível de sofisticação técnica e estética. Luke é alto, elegante, alguém que vive e respira para pescar. É um monge, devoção absoluta. Recebeu-me com aquele entusiasmo contagiante dos italianos, feliz por me conhecer e por saber que em breve estaria dividindo comigo os segredos do seu templo, as águas do Tevere. Benvenuto, Marcelo. Mas você não é italiano, certo? Não, meu nome é Marcelo, não é Marcello. O meu é a versão brasileira, com um L apenas. Era um nome bastante popular quando eu era pequeno. Na segunda série éramos 3 Marcelos em 20 alunos. Mas o seu italiano é ótimo, bravo. Adoro a língua, cantada, feito português do Brasil. Você vai cantar amanhã? Quando entrar nas águas mágicas do nosso Tevere. Bem, mal posso esperar. Mas antes, deixe-me levá-lo ao nosso clube. A sede do Mosca Clube Alto Tevere fica no primeiro andar da pensão Poder e Violino, em frente a um belo pátio com um charme típico da Toscana. Paredes pintadas em tons alaranjados fortes, jardins com gerânios, rosas, lírios, as papoulas vermelhas, minhas preferidas,
figueiras, oliveiras e perfume de jasmim suspenso no ar. Dentro, as paredes do clube são decoradas com fotos de vários membros empunhando suas trutas, comendo espaguete, bebendo vinho, em grandes banquetes ao ar livre, pôsteres de competições de pesca, gravuras de pescadores solitários, montanhas perdidas na distância. Foi como entrar em casa. Olha aquilo ali, disse Luca, apontando na direção de uma moldura perto da janela central do salão. Essas são as melhores iscas, selecionadas do campeonato do ano passado. O que você acha? Protegida por um vidro estava a coleção de iscas mais espetacular que havia visto na vida. Uma profusão de penas coloridas em diversos tons de azul turquesa, verde e vermelho, decorando azóis. Cada um objeto de arte. Uma delas parecia uma borboleta azul iridescente, daquelas que vemos na Mata Atlântica. Outra, um pavão, usando uma coroa dourada. Era o casamento da Pesca Fly com as plumas e máscaras do exótico Carnaval de Veneza. Essas iscas não eram para ser usadas, eram objetos de pura beleza, celebrando o talento dos artesãos italianos, mestres de sua tradição ancestral, homenagens à simetria, oferendas ao rio, às trutas. Bem, nós chamamos as trutas aqui de Troccia Michelangelo. Você sabe que o grande pintor nasceu bem perto de San Sepolcro, não? Quando pegar uma manhã, vai ver que a truta mais bela que existe, como se tivesse sido decorada pelo próprio mestre. Foi difícil dormir naquela noite, fora a excitação de estar onde estava, tomei 2 cálices a mais de roço de Montaltino e exagerei na ribolita, a deliciosa sopa toscana com pão, couve, favas brancas e cenoura, regada no azeite extra virgem e decorada com pedacinhos de cebola e lascas de parmigiano reggiano. Só escrever sobre ela me dá vontade de voltar lá agora. Meu estômago e minha cabeça estão felizes e estufados, antecipando o dia seguinte, quando entraria nas mesmas águas onde Petrarca, Michelangelo e Piero della Francesca lavavam seus pés nos dias quentes de verão. Podia vê-los descendo a trilha que flanqueava o rio, esperando-me na beleza das suas águas. Na manhã seguinte, após a xícara de cappuccino e 2 fatias de pão com mel, Luca e outro membro do clube me levaram ao rio. Meu guia me deu uma vara peso 5, com uma isca um tanto estranha, já amarrada no fim da líder, a antítese das obras de arte que havia visto na sede do clube. Parecia um pregador de roupa cinza, com uma listra amarela no meio. Eu sei, muito feia, la poverina, mas essa coisa estranha funciona muito bem por aqui, disse Luca, vendo minha surpresa. Será que funciona no rio também? Você precisa tentar e me dizer. Bem, claro, respondi, olhando em torno, boquiaberto. O Tevere aqui é relativamente estreito, não mais de 8 metros de largura, com águas verde esmeralda que fluem com velocidade variada, dependendo da profundidade, repleto de lugares perfeitos para as trutas se esconderem, esperando que sua comida derive corrente abaixo. Difícil imaginar que esse é o mesmo rio que passa junto aos muros do Vaticano. Lance corrente acima e deixe a linha derivar livremente, instruiu Luca. Não lance longe demais, senão a linha se emaranha na vegetação da margem oposta. Bem claro que foi exatamente o que aconteceu nos meus primeiros lançamentos. Luca sorriu em silêncio, acostumado com os novatos que tentavam a sorte nessas águas. Depois que você pegar algumas por aqui, eu tenho uma surpresa. Ok, agora vai, disse. Concentrando-me ao máximo, logo peguei o jeito, mantendo meu braço que segurava a vara perto do meu corpo. Entrei um pouco mais fundo no rio, mirando uma árvore tombada bem ao longo da margem oposta, protegido ainda mais pelas sombras da vegetação. Uma das lições mais básicas da pesca é evitar que sua sombra seja projetada sobre a água. Caso contrário, a truta se confunde com o predador. Um falcão, uma águia, e some imediatamente nas profundezas. Então posicionei-me contra o sol e lancei. Em segundos a vara dobrou um arco perfeito, digno de uma igreja renascentista, e saudei minha primeira truta Michelangelo, que, sem dúvida, não gostou nem um pouco de ter sido enganada por um estrangeiro com falso nome italiano. Luca é um guia exemplar, presente, mas sempre mantendo-me distância, dando liberdade ao pupilo para que aprenda ao errar. Já me conhecia bem o suficiente para saber que, para mim, a pesca é uma atividade solitária, e quando entro no rio eu gosto de ficar sozinho, de preferência sem ver ninguém.
Eu e a água, a correnteza fluindo entre minhas pernas, a música dos insetos, a luz do sol tingindo tudo de tom dourado. O mesmo que adorna a cabeça da Madonna de tantas telas renascentistas que decoram as igrejas e monastérios dessa região. Em suas mãos, Jesus ainda bebê, iluminado pela luz divina. Enquanto trabalhava para fisgar o punhado de trutas, eu notei que o amigo de Luca devia ter fisgado pelo menos umas 15. Uma facilidade desconcertante. Cada vez que lançava, recolhia uma truta. Inacreditável. Olhei para o Luca incrédulo. Como é que ele faz isso? Perguntei. Ah, ele está sempre aqui. Tem testa de trota, entende? O cara pensava como uma truta. Era isso que Luca queria dizer, mas deixa ele para lá. O importante é a sua experiência, o que você está conseguindo fazer hoje. Mesmo assim, esse tipo de pesca de alta eficiência me incomodava. Qual o ponto se é assim tão fácil? Se você ganha sempre, qual a graça de competir? Seguindo o conselho do meu guia, aumentei minha concentração e fui para o outro lugar mais isolado rio abaixo. Um lançamento curto junto a uma grande pedra produziu uma criatura espetacular, dourada, com pintas vermelhas ao longo do corpo, a cauda escura fazendo um contraste maravilhoso. Essa havia caído por uma isca rosa shocking, talvez em busca de algo para vestir para o baile que havia naquela noite. Sua simetria imperfeita expressava uma beleza que só podia ser chamada de divina. Ok, agora eu posso contar com a surpresa. Vamos voltar aqui de noite, para você ter uma experiência de pescar na escuridão, disse Luca, admirando a truta. Assim que Luca tirou a foto, apressei-me para devolvê-la ao rio. Cuidado ao tirar o anzol, mas para não machucar a bichinha, disse. Nunca havia encontrado um pescador tão atento ao peixe. A maioria devolve ao rio como deveria ser. Devolve o peixe ao rio, mas Luca vai além, certificando-se que a truta está bem, antes de devolvê-la. É como se pudesse sentir o anzol nos próprios lábios. E olha que esses anzóis eram lisos, sem aquela protuberância que dificulta o escape do peixe. Esse tipo de anzol torna a pesca bem mais difícil, porém, bem mais gratificante e equilibrada, minimizando o mal que fazemos ao peixe. Perdemos um número maior deles, mas o que pegamos podemos atribuir à nossa habilidade e não a um pedaço de metal desonesto. Após um enorme prato de pasta e fagioli e menos vinho do que na noite anterior, voltamos ao rio sob o céu de sem lua, com uma lanterna na cabeça e uma vara na mão. Luca levou-me para um local onde o rio era mais raso e amplo. Tenta lançar uma direção na margem oposta, deixando a linha fluir como a corrente. De noite não importa tanto como a linha bate na água, ou se causa uma pequena turbulência. A truta tem uma visão limitada e ataca mesmo que às cegas. No início eu estava um pouco tímido, achando que ia cometer erros idiotas, enrolando a linha na vegetação, perdendo a isca. Por outro lado, eu estava muito curioso para ver como que funcionaria. Para minha surpresa, após 2 horas, eu havia fiscado 4 trutas e capturado 2. Nada mal para um iniciante de pesca noturna. A melhor parte da pesca noturna é que, sem a visão como guia, você tem que pescar instintivamente, disse Luca. É uma forma mais íntima de pesca, uma comunhão entre você, a água, a vara e a truta, sem distrações. É pura poesia. Na volta, eu senti-me diferente, transformado, como se estivesse num outro plano de existência. Algo ocorreu quando eu encarei o desafio de ir além dos meus limites, experimentando uma coisa nova que eu não sabia que seria capaz de fazer. Finalmente, após tantos anos de aprendizado, eu senti que estava preparado para pescar em qualquer lugar, sob qualquer condição. Claro que eu sabia que tinha muito ainda para aprender, que sempre teria, mas o que antes era o medo do novo, no desafio, agora era entusiasmo, antecipação. Naquela noite eu entendi que só quando perdemos o medo de abraçar o novo, o desconhecido, é que conseguimos mudar. Aprendi que a incerteza é a mãe da transformação. Na volta, eu vi um menino do outro lado do rio, translúcido, acenando, animado. Queria que eu desse mais um passo no monastério em direção ao altar. Vi as velas e o incenso ardendo, uma almofada dourada no chão, convidando-me para sentar e contemplar. Olhei para as velas, para o incenso, por um longo tempo, mesmerizado, e as chamas queimavam, mas não consumiam. Lembrei-me de Moisés e do arbusto que queimava, mas não se consumia. E fiquei esperando por uma voz, por um sinal. Mas nada, silêncio completo, exceto o fluir das águas.
Se Deus estava ali, preferiu não falar. Ou talvez a sua voz fosse o próprio rio. De dia, a isca deve pousar sobre a água o mais delicadamente possível e a turbulência deve ser evitada a todo custo. Amanhã vamos a um lugar, meu lugar secreto, disse Luca, tirando-me do meu devaneio. Ok, você merece ir nesse lugar. Naquela noite, o menino voltou em meus sonhos. Sua cabeça brilhava com o esplendor do sol toscano. Dessa vez vinha acompanhado, as mãos dadas com sua mãe. Um longo véu azul marinho cobria sua cabeça, decorado de estrelas douradas, como a Virgem dos quadros do início da Renascença. Os dois flutuavam juntos na mesma direção, descendo as colinas distantes, sorrindo. À sua esquerda, as árvores estavam sem folhas, sem flores. A terra árida à sua direita, as árvores floresciam, e a terra plena com viço da vida. No céu, o sol também era metade escuro, metade brilhante. A mãe do menino se aproximou e me beijou na testa. A última vez que havia me beijado era eu e o menino, com apenas 6 anos, mas estava presente agora. Viu o que eu fiz, o que eu aprendi? Entendi, então, que estava sempre presente, vendo-me crescer de menino a homem. Então olhei para ela, bebendo a luz que vinha dos seus olhos. Queria tê-la dentro de mim, tê-la viva em mim. Não se aflija tanto, Marcelo, estou aqui com você. Sou parte de você, o que você faz, eu faço contigo. Sorrindo, minha mãe retornou ao menino e pegou sua mão. Os dois partiram em direção às colinas, desaparecendo ao longe. Quando o alarme tocou de manhã, eu não consegui abrir os olhos, estavam grudados, os olhos de quem havia chorado durante os sonhos.